Meu marido me drogava às 9 da noite em ponto, todas as noites, por meses. Esta noite, eu fingi engolir o comprimido e o segui na escuridão da nossa casa em São Paulo. O que eu descobri estilhaçou tudo o que eu achava que sabia sobre o homem que amei por 37 anos. Hoje, vou contar a vocês algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo sequer isso soar familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida Rosa Mendes, tenho 72 anos e até 3 meses atrás, eu acreditava que meu casamento estava apenas passando por uma fase difícil. Eu usava o mesmo cardigã azul desbotado todas as manhãs, aquele com pequenos furos perto do cotovelo esquerdo que eu sempre prometia consertar. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava o café em nossa cozinha em Higienópolis, a mesma cozinha onde havíamos compartilhado milhares de cafés da manhã, quando o amor parecia simples e as manhãs de domingo se estendiam como promessas. A rotina havia se tornado minha prisão. Todas as noites, exatamente às 9 horas, Roberto aparecia com um pequeno comprimido branco e um copo de água morna. Para os seus nervos, Guida, ele dizia com aquela voz que um dia sussurrou doçuras, mas que agora carregava o peso da impaciência. O médico disse que ajudaria com sua ansiedade. Mas eu não era ansiosa antes dos comprimidos começarem. Eu estava apenas cansada. Cansada de ser diminuída, cansada de pedir desculpas por ocupar espaço em minha própria casa, cansada do jeito que seus olhos me atravessavam como se eu já tivesse partido. O comprimido deixava tudo nebuloso. Eu acordava ao meio-dia sentindo como se estivesse nadando em mel grosso, meus pensamentos espalhados como folhas secas na Avenida Paulista. Às vezes, eu encontrava pratos que não me lembrava de ter lavado, ou descobria que tinha assinado cheques que não conseguia me recordar. Roberto dava um tapinha no meu ombro com uma ternura falsa e me lembrava de como eu estava esquecida. É a sua idade, meu bem. Essas coisas acontecem. Mas esta noite, quando ele me entregou aquele copo e comprimido familiares, algo dentro de mim se recusou. Talvez tenha sido o jeito como a luz do final de outubro se infiltrava por nossas cortinas de renda, projetando sombras que pareciam grades de prisão em nosso piso de madeira. Talvez tenha sido o cheiro de sua colônia barata misturada com fumaça de cigarro que de repente me lembrou de tudo que eu havia perdido. Coloquei o comprimido debaixo da língua. Fingi engolir e sorri o sorriso que aperfeiçoei ao longo de décadas para manter a paz. Boa menina, ele disse. E essas duas palavras rastejaram sob minha pele como aranhas. Esperei em nosso quarto, ouvindo seus passos rangerem pelo assoalho antigo da casa. Quando tive certeza de que ele pensava que eu estava dormindo, rastejei até a janela e o observei sair pelo nosso portão dos fundos. Algo que eu nunca o tinha visto fazer em todos os nossos anos juntos. Ele carregava uma pequena maleta de couro que eu não reconheci, e seus movimentos eram rápidos e secretos, como um homem com algo a esconder. Foi quando eu soube. O que quer que estivesse acontecendo comigo, o que quer que estivesse roubando minhas memórias e minha força, era deliberado. Encontrei meus velhos álbuns de fotos naquela noite, aqueles que ele havia movido para o porão, alegando que ocupavam muito espaço. Lá estava eu, aos 25 anos, radiante em meu vestido de noiva, segurando sua mão em frente à Catedral da Sé. Meus olhos brilhavam com esperança e sonhos de envelhecer juntos com dignidade e amor. Tracei meu rosto mais jovem com dedos que agora ostentavam manchas da idade e artrite, perguntando-me quando parei de reconhecer a mulher no espelho. As fotos contavam uma história de apagamento gradual. Nas primeiras fotos, eu estava ereta, meu sorriso genuíno e brilhante. No nosso 10º aniversário, meus ombros começaram a se curvar ligeiramente. No 20º, meus olhos continham uma incerteza cautelosa. No 30º, eu parecia alguém se desculpando por existir. A progressão era sutil, mas inegável, como assistir a uma flor murchar em câmera lenta. Eu esperava envelhecer com graça, ao lado do homem que amava. Em vez disso, encontrei-me presa em sombras de minha própria criação,
cúmplice do meu próprio desaparecimento. Deixe-me contar sobre os sacrifícios que fiz, porque preciso que você entenda como chegamos aqui. Talvez você se reconheça em minha história, ou talvez conheça alguém que precise ouvir isso. Quando Roberto perdeu o emprego na seguradora há 15 anos, vendi o colar de pérolas da minha avó para cobrir nossa hipoteca. As pérolas estavam em nossa família por 3 gerações, passadas com histórias sussurradas de amor e resiliência. É apenas uma joia, Guida, disse Roberto quando hesitei. A família é mais importante que bugigangas. Então eu entrei naquela loja de penhores na Rua Augusta, meu coração se partindo a cada passo, e troquei minha herança pelo orgulho dele. Quando nosso filho Daniel precisou de dinheiro para a pós-graduação, esvaziei minha conta poupança da pequena livraria que administrei por 20 anos. A Refúgios Literários tinha sido meu santuário, um lugar onde clientes idosos se demoravam com um café e discutiam seus romances favoritos. Eu conhecia cada cliente regular pelo nome, lembrava de suas preferências, celebrava seus aniversários com recomendações especiais de livros. Mas Daniel precisava de ajuda, e as mães se sacrificam sem questionar. Vendi o negócio para uma rede que destruiu sua alma e a transformou em mais uma cafeteria genérica. Mãe, você não precisava ter feito isso, disse Daniel quando lhe contei, mas seu alívio era palpável. Ele estava se afogando em dívidas estudantis e eu era sua boia de salvação. Que tipo de mãe eu seria se o deixasse afundar? Quando o casamento da nossa filha Sarah desmoronou e ela precisou de um lugar para ficar com seus 2 filhos pequenos, transformei meu quarto de costura em um quarto de bebê e passei meus dias cuidando dos meus netos enquanto ela reconstruía sua vida. Eu amava aquelas crianças ferozmente, mas Roberto ficava cada vez mais irritado com o barulho e a bagunça deles. Esta casa não é uma creche. Ele resmungava, e eu silenciava as crianças, pedia desculpas por suas risadas, diminuía sua alegria natural para manter a paz. Cada sacrifício parecia justo na época. Eu estava sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó. Mas a cada pedaço de mim que eu entregava, eu me tornava menor, mais quieta, mais cheia de desculpas por ocupar espaço em minha própria vida. No dia em que desmaiei em nossa cozinha 3 anos atrás, Sarah me encontrou inconsciente perto da geladeira. No hospital, os médicos disseram que minha pressão arterial estava perigosamente baixa e que eu estava gravemente desidratada. Roberto sentou-se ao lado da minha cama, parecendo preocupado, mas quando a enfermeira perguntou sobre minha medicação, ele respondeu antes que eu pudesse falar. Ela tem tido dificuldade para se lembrar de cuidar de si mesma, disse ele com um sorriso triste. Tem sido difícil de assistir. Mesmo então, mesmo deitada naquela cama de hospital com tubos intravenosos no braço, senti-me culpada por preocupar a todos. Pedi desculpas às enfermeiras por ser um incômodo. Pedi desculpas aos meus filhos por assustá-los. Pedi desculpas a Roberto pelas contas do hospital. A palavra desculpa havia se tornado minha expressão mais frequente, gasta pelo uso constante como uma pedra polida por inúmeras mãos. As microagressões começaram tão gradualmente que quase não as notei. Roberto começou a comentar sobre minha aparência com observações dissimuladas. Esse vestido faz você parecer mais larga do que o normal, ele dizia enquanto ajustava a gravata no espelho do nosso quarto. Talvez tente algo menos chamativo. Quando eu cozinhava seu assado favorito, ele beliscava a comida e mencionava como a esposa de seu colega o fazia melhor. Não que o seu esteja ruim, Guida. É apenas diferente. Ele parou de perguntar sobre o meu dia ou minhas opiniões sobre as notícias. Durante o jantar, ele rolava o feed do celular enquanto eu tentava conversar, respondendo com grunhidos ou sem entusiasmo. Quando sugeri que fizéssemos uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão, como costumávamos fazer, ele me olhou com genuína surpresa. Por que faríamos isso? Estamos velhos demais para essas bobagens. Meu aniversário no ano passado foi um lembrete particularmente cruel de quão invisível eu me tornei.
Acordei esperando talvez um cartão ou flores. Quem sabe um jantar no nosso antigo restaurante favorito no centro. Em vez disso, Roberto havia esquecido completamente. Quando o lembrei gentilmente, ele bateu na testa teatralmente. Ah, Guida, me desculpe. Eu compro algo amanhã. O amanhã veio e se foi sem nenhuma menção ao meu 72º ano de existência. Nosso aniversário de casamento foi igualmente ignorado. A data que um dia celebramos com champanhe e dança agora passava sem marca, sem comentários, como se aqueles anos de história compartilhada nunca tivessem acontecido. Eu me vi de luto não apenas pela ausência de celebração, mas pela ausência de reconhecimento de que eu um dia importei. Quando peguei pneumonia neste último inverno, Roberto pareceu incomodado com minha doença. Passei 3 dias na cama com febre, tossindo tanto que não conseguia dormir. Ele me trazia água quando eu pedia, mas com frustração visível, como se cuidar de sua esposa doente fosse um fardo irracional. Quando pedi para ele buscar minha receita na farmácia, ele suspirou pesadamente e me fez sentir culpada por precisar de medicação para respirar. O dinheiro está curto, Guida, ele disse quando mencionei que o médico recomendou um umidificador. Não podemos gastar frivolamente em cada coisinha. Mas eu tinha visto os extratos do cartão de crédito. Eu sabia sobre seus almoços caros no centro, seus novos tacos de golfe, seu guarda-roupa que se expandia de repente. O dinheiro só estava curto quando se tratava das minhas necessidades. A noite em que fiz a descoberta que mudou tudo foi 12 de junho, Dia dos Namorados. Eu esperava algum pequeno gesto, algum reconhecimento do amor que um dia compartilhamos. Em vez disso, Roberto anunciou que teria que trabalhar até tarde. Eu estava organizando a gaveta de sua escrivaninha, procurando selos para enviar o pagamento do nosso IPTU, quando encontrei uma pilha de recibos presos por um elástico. Casa de Repouso Recanto da Paz, taxas de consulta, depósitos de quarto, cronogramas de pagamento mensais. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. As datas correspondiam perfeitamente às suas recentes viagens de negócios e noites tardias no escritório. Ele estava planejando me internar. Sem meu conhecimento, sem meu consentimento, ele estava arranjando para que eu fosse internada em uma casa de repouso. A papelada incluía pedidos de avaliação psiquiátrica e referências à minha crescente instabilidade mental e incapacidade de cuidar de si mesma. Palavras que eu nunca tinha ouvido de nenhum médico, sintomas que eu nunca tinha exibido, mentiras criadas para justificar minha remoção da minha própria vida. Deixei cair a delicada xícara de chá que estava segurando. A porcelana da minha avó que sobreviveu a tantas crises se quebrando contra os azulejos da nossa cozinha. O som foi agudo e final, como o quebrar da minha última ilusão sobre nosso casamento. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos, mas se recusavam a cair. Aparentemente, eu já tinha chorado até secar ao longo dos anos. Ali, de pé entre os cacos, vi meu reflexo na porta do micro-ondas. A mulher que me encarava de volta tinha olhos fundos e derrotados, seus cabelos grisalhos opacos e sem vida, sua postura curvada para dentro como se tentasse desaparecer. Quando eu me tornei esse fantasma de mim mesma? Quando eu permiti ser diminuída ao ponto do apagamento? Pela primeira vez em anos, a raiva cintilou em meu peito. Não o lampejo rápido de irritação que às vezes sentia, mas uma fúria profunda e justa pelo que me fora roubado. Minha voz, minhas escolhas, minha dignidade, meu próprio senso de identidade haviam sido corroídos tão gradualmente que eu não percebi que estava me afogando até já estar debaixo d'água. Eu poderia lutar? Poderia recuperar o que restava de Margarida Rosa Mendes? Poderia dizer não aos comprimidos, não à diminuição, não à lenta destruição do meu espírito? Naquela noite, guardei nossas fotos de casamento, passando os dedos sobre a renda desbotada do meu vestido nas fotos, lembrando da mulher que um dia acreditou em felizes para sempre. Dobrei meu próprio vestido de noiva, guardado em papel de seda por décadas, e o coloquei no fundo de um baú velho. Alguns capítulos precisavam terminar antes que novos pudessem começar.
Mas confrontar décadas de manipulação e controle não seria fácil. Na manhã seguinte, decidi conversar com Daniel e Sara sobre o que havia descoberto. Eu precisava que meus filhos entendessem por que eu estava questionando tudo sobre nossa dinâmica familiar. Daniel chegou primeiro, ainda de terno do seu trabalho no escritório de advocacia no centro. Eu sempre me orgulhei do sucesso dele, orgulhosa de que meus sacrifícios o ajudaram a alcançar seus sonhos. Mas quando mostrei a ele os recibos da casa de repouso, sua reação não foi nada parecida com o que eu esperava. Mãe, talvez o pai esteja apenas sendo cauteloso, disse ele, sem bem encontrar meus olhos. Você tem estado um pouco esquecida ultimamente, e você desmaiou no ano passado. Talvez ele esteja apenas planejando para o futuro, para o caso de acontecer algo. Para o caso de quê, Daniel? Para o caso de eu me tornar inconveniente? Para o caso de cuidar de mim e interferir no conforto dele? Não foi isso que eu quis dizer. Mas seu tom era defensivo, incerto. O pai tem estado sob muito estresse ultimamente. A economia, a saúde dele, ver você lutando com as coisas. Que coisas exatamente? Que lutas você está vendo das quais eu não estou ciente? Daniel se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. A mesma cadeira onde eu o ajudei com o dever de casa por 12 anos, onde tivemos inúmeras conversas de coração aberto sobre seus sonhos e medos. Bem, você se repete às vezes, e parece confusa sobre datas e compromissos. Sara mencionou que você ligou para ela 3 vezes na semana passada, perguntando sobre a mesma coisa. Senti o chão se mover sob mim. A mesma sensação desorientadora que os comprimidos vinham causando por meses. Eu estava perdendo a memória? Eu estava realmente me tornando a velha confusa que eles pareciam ver? Ou era essa outra camada da manipulação, virando meus próprios filhos contra mim, convencendo-os de que eu era incompetente? Quando Sara chegou 1 hora depois, ela me abraçou com o que pareceu pena em vez de afeto. Seus olhos tinham aquele olhar que eu já vira em enfermeiras e assistentes sociais. A simpatia profissional reservada para pacientes idosos difíceis. Minha filha, minha menininha, que costumava rastejar para o meu colo em busca de conforto, estava me olhando como se eu já tivesse partido. Mãe, acho que precisamos conversar sobre conseguir alguma ajuda para você, disse ela gentilmente, como se falasse com uma criança. Não necessariamente uma casa de repouso, mas talvez alguém para vir durante o dia. Apenas para garantir que você está tomando seus medicamentos e comendo direito. Eu cuido de mim mesma perfeitamente bem, Sara. Eu venho cuidando desta família inteira por décadas. Mas você está mais velha agora, mãe. As coisas mudam. O pai me mostrou a lista de compras que você escreveu na semana passada, onde você escreveu leite 4 vezes. E você deixou o fogão aceso na terça à noite depois de fazer o jantar. E se tivesse havido um incêndio? Cada acusação parecia uma pequena faca se torcendo em meu peito. Não eram exatamente mentiras, mas também não eram a verdade completa. Eu tinha esquecido mais as coisas ultimamente, me sentindo confusa e desorientada. Mas agora eu sabia por quê. Os comprimidos que Roberto me dava todas as noites estavam roubando minha clareza, minha memória, meu senso de identidade. Meus filhos não podiam ver porque confiavam mais nele do que confiavam no meu próprio relato da minha experiência. Algum de vocês considerou que os comprimidos que seu pai me dá podem estar causando esses problemas? Perguntei em voz baixa. Eles trocaram um olhar. O tipo de olhar preocupado que filhos adultos compartilham quando seu pai ou mãe começa a mostrar sinais de paranoia ou delírio. Sara estendeu a mão e deu um tapinha condescendente na minha. Mãe, o pai não te machucaria. Ele te ama. Ele está tentando te ajudar a controlar sua ansiedade, assim como o médico receitou. Que médico? Você sabe qual médico receitou esses comprimidos. Você sabe o que eles são ou o que deveriam fazer? Outra troca de olhares. Eles não sabiam, percebi. Eles simplesmente aceitaram a palavra de Roberto de que eu precisava de medicação, de que eu estava me tornando instável, de que a mãe deles não era mais capaz de tomar decisões sobre sua própria vida e saúde.
O golpe estava completo. Meu marido havia convencido com sucesso meus filhos de que eu era incompetente, e agora eles eram cúmplices da minha diminuição. Não por malícia, mas pelo desconforto deles com o meu envelhecimento e a performance convincente de seu pai, como o cônjuge sofredor de uma mulher difícil. Roberto chegou em casa durante nossa conversa, e a reunião de família assumiu a atmosfera de uma intervenção. Nós 4 sentamos em nossa sala de estar, a mesma sala onde celebramos manhãs de Natal e festas de aniversário, onde resistimos a tempestades e celebramos sucessos juntos. Agora parecia um tribunal onde eu era a ré em um caso que não entendia. Margarida tem tido alguns problemas com memória e confusão, disse Roberto aos nossos filhos, sua voz pesada com o que soava como preocupação genuína. Eu tenho tentado ajudá-la a lidar, mas está ficando mais difícil. Ela precisa de mais cuidados do que eu posso fornecer enquanto mantenho meu emprego e cuido de todas as responsabilidades domésticas. Responsabilidades domésticas? Eu ainda cozinhava tudo, fazia a maior parte da limpeza, administrava nossas finanças e mantinha nossa agenda social. Que responsabilidades ele havia assumido além de me trazer pílulas que me faziam esquecer da minha própria vida? Pai, nós apreciamos o quão difícil isso deve ser para você, disse Sara. E eu senti como se estivesse assistindo minha família através de um vidro grosso, incapaz de fazê-los me ouvir. O que podemos fazer para ajudar? Na verdade, disse Roberto, pegando uma pasta que reconheci de sua gaveta. Eu tenho pesquisado algumas opções. Há uma instituição adorável chamada Recanto da Paz, especializada em cuidados com a memória. Eles têm atividades e uma equipe profissional que entende como trabalhar com pessoas na condição de Margarida. Minha condição. Como se eu fosse um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser amada. Eu não tenho uma condição, eu disse, minha voz mais forte do que estivera em meses. Eu tenho sido drogada todas as noites por meses, por um marido que convenceu todos vocês de que sou incompetente para que não questionem suas decisões sobre minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Roberto mostrava mágoa e perplexidade. Uma performance magistral do marido devotado sendo acusado por sua esposa mentalmente instável. Daniel parecia desconfortável, provavelmente desejando estar em qualquer outro lugar. A expressão de Sara era pura pena. O olhar que você daria a um morador de rua falando com inimigos invisíveis. Mãe, disse Sara gentilmente, é exatamente com isso que estamos preocupados. Esses pensamentos paranoicos, essas acusações contra o pai. Isso não é você. Mas era eu. Eu queria gritar. Isso era exatamente como eu. Eu sempre questionei, sempre defendi o que era certo, sempre lutei pelas pessoas que amava. A mulher que aceitava a diminuição e o abuso não era eu. Ela era uma sombra quimicamente induzida, um fantasma criado por meses de drogadição sistemática e manipulação psicológica. Na cozinha, mais tarde naquela noite, enquanto nossos filhos discutiam meu futuro como se eu não fosse capaz de participar, minha vizinha Lídia bateu na nossa porta dos fundos. Lídia Martins morava ao lado há 8 anos, desde que seu marido Carlos faleceu de câncer. Ela tinha 75 anos. Era esperta como ela só, e vinha observando a dinâmica da nossa família com olhos cada vez mais preocupados. Margarida, minha querida, posso pegar um pouco de açúcar emprestado? Ela perguntou, mas seus olhos examinavam meu rosto com preocupação. Você parece cansada. Algo em sua preocupação genuína, tão diferente da preocupação piedosa da minha família, abriu algo dentro de mim. Sem querer, comecei a chorar pela primeira vez em meses. Lídia, acho que estou enlouquecendo, sussurrei, não querendo que Roberto ouvisse. Não, minha querida, você não está perdendo nada, mas alguém está roubando de você. Sua voz era baixa, mas feroz. Eu tenho observado, eu vejo as coisas. Esse seu marido, ele te convenceu de que você está desaparecendo, mas você ainda está aqui. Você ainda é Margarida Rosa Mendes. Você só precisa se lembrar de quem ela é. Lídia tinha sido enfermeira por 40 anos antes de se aposentar,
Ela conhecia os efeitos da medicação, conhecia os sinais de abuso, conhecia a diferença entre o envelhecimento natural e a incapacidade induzida. Mais importante, ela havia sobrevivido a seu próprio casamento difícil e entendia as maneiras sutis como um parceiro podia te diminuir até você esquecer seu próprio valor. O que eu faço? Eu perguntei a ela. Meus próprios filhos acham que sou incompetente. Eles estão planejando me internar. Primeira coisa, você para de tomar qualquer pílula que ele esteja te dando. Segunda coisa, você começa a manter um diário de tudo o que acontece, cada conversa, cada incidente que ele alega que você não se lembra. Terceira coisa, você se lembra de que não é impotente. Você não está louca. Você não é velha demais para lutar pela sua vida. Naquela noite, quando Roberto me trouxe o copo e a pílula familiares, eu fiz minha primeira resistência. Meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvir, mas minha voz estava firme. Não, obrigada. Ele parou, o copo a meio caminho da mesa de cabeceira, a confusão piscando em suas feições. Como assim, não? Você precisa deste medicamento, Margarida. O médico foi bem específico sobre a dosagem e o horário. Qual médico? Eu gostaria de falar com ele diretamente. Você sabe qual médico? Dr. Esteves. Já discutimos isso. Mas ele estava mentindo. Eu podia ver no jeito como seus olhos não encontravam os meus, no leve tremor em sua mão segurando o copo. Não me lembro de discutir nada com o Dr. Esteves sobre medicação. Na verdade, não me lembro da última vez que vi o Dr. Esteves. É exatamente por isso que você precisa da medicação, Margarida. Sua memória está piorando. Você está se tornando confusa e agitada. Isso vai te ajudar a dormir e a reduzir sua ansiedade. Por 37 anos, eu havia recuado diante da certeza de Roberto. Havia duvidado de mim mesma quando minhas percepções entravam em conflito com as dele. Mas esta noite, com as palavras de Lídia ecoando em minha mente e minha própria raiva justa finalmente encontrando sua voz, eu me mantive firme. Eu disse não. Minha memória parece já estar melhorando. O olhar que cruzou seu rosto então foi algo que eu nunca tinha visto antes em nossas décadas juntos. Não era preocupação ou confusão. Era fúria fria, a expressão de alguém cujo controle estava sendo desafiado. Por um instante a máscara caiu, e eu vi quem meu marido realmente era. Você está sendo irracional, Margarida. Difícil. Este é exatamente o tipo de comportamento que preocupa Daniel e Sara. Então eles podem se preocupar, mas não serei mais drogada para me tornar obediente. Ele saiu do quarto sem outra palavra, e pela primeira vez em meses, eu dormi naturalmente. Sem neblina farmacêutica, sem horas perdidas, sem acordar confusa e desorientada. Dormi o sono profundo e restaurador de alguém que finalmente parou de nadar contra a corrente. Na manhã seguinte, acordei com a mente clara e energizada de uma forma que eu havia esquecido ser possível. A luz do sol de outono entrando pelas janelas do nosso quarto parecia mais brilhante, mais nítida, como se alguém tivesse limpado uma película do vidro. Eu conseguia pensar em linhas retas novamente, lembrar de conversas e planos, sentir-me como eu mesma habitando meu próprio corpo. Caminhei sozinha até o Parque Ibirapuera, algo que não fazia há mais de um ano. O ar de outubro estava fresco e limpo, carregando o cheiro de folhas caídas e a promessa de mudança. Ao longo da trilha da lagoa, observei corredores e passeadores de cães em suas rotinas matinais, e senti como se estivesse me juntando novamente ao mundo dos vivos. Sentada em um banco com vista para a lagoa, peguei o pequeno caderno que Lídia me dera e comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar dos últimos meses. As lacunas em minha memória onde dias inteiros pareciam estar faltando. As conversas que Roberto afirmava que tivemos e das quais eu não conseguia me lembrar. A frequência crescente de suas viagens de negócios e noites tardias. O isolamento gradual dos amigos e atividades que eu antes apreciava. Um padrão emergiu no papel que era invisível enquanto eu o vivia.
A erosão sistemática da minha independência, a documentação cuidadosa da minha suposta incompetência, a preparação metódica para minha remoção da minha própria vida. Foi tão calculado, tão completo, que quase admirei sua eficiência fria. Mas também percebi o quão perto eu cheguei de perder tudo. Mais alguns meses de pílulas, mais alguns incidentes de confusão e esquecimento, e a casa de repouso teria parecido a única opção razoável para todos os envolvidos, incluindo, eventualmente, eu. Naquela tarde, liguei para o escritório de advocacia que Lídia havia recomendado. Eleonora Matos era especialista em direito do idoso e já tinha visto casos como o meu antes. Sua voz ao telefone era calorosa, mas profissional, e ela não pareceu surpresa com nada do que eu lhe contei. Dona Margarida, o que a senhora está descrevendo é, infelizmente, mais comum do que as pessoas imaginam. O abuso de idosos muitas vezes envolve manipulação de medicamentos e controle psicológico. A boa notícia é que, se a senhora está com a mente clara o suficiente para reconhecer o que está acontecendo e procurar ajuda, existem opções disponíveis. Nos encontramos no dia seguinte em seu escritório no centro, um espaço acolhedor cheio de fotos de família e livros de direito. Eleonora tinha a minha idade, talvez um pouco mais nova, com cabelos prateados e olhos gentis por trás de óculos de armação de metal. Ela ouviu minha história sem julgamento ou ceticismo, tomando notas cuidadosas e fazendo perguntas ponderadas. Primeiro, precisamos documentar sua competência mental com uma avaliação psiquiátrica independente. Se alguém tem afirmado que a senhora é incompetente, precisamos de provas médicas de que não é. Segundo, precisamos identificar quais medicamentos lhe foram dados e estabelecer que foram administrados sem supervisão médica adequada. Terceiro, precisamos proteger seus bens e direitos legais antes que alguém possa agir com base nos planos da casa de repouso. Ela explicou o processo legal com paciência e clareza, nunca me tratando com condescendência ou como uma velhinha confusa que precisava que as coisas fossem simplificadas. Pela primeira vez em meses, senti que minha inteligência e julgamento estavam sendo respeitados, em vez de questionados. Dona Margarida, quero que entenda algo importante, disse ela ao final da nossa reunião. Assumir o controle de sua vida após décadas de manipulação não é apenas corajoso, é seu direito. A senhora não precisa da permissão de ninguém para recusar medicação, tomar suas próprias decisões médicas ou viver em sua própria casa. A idade não a torna incompetente e o casamento não a torna propriedade de ninguém. Ao sair de seu escritório, senti algo que quase havia esquecido. Esperança. Não apenas de escapar de uma situação ruim, mas da possibilidade de redescobrir quem eu era por baixo de todos os anos de diminuição. Aos 72 anos, talvez não fosse tarde demais para me tornar eu mesma novamente. O confronto que eu temia veio mais cedo do que o esperado. Roberto havia notado minha crescente clareza e independência, e isso o deixou desesperado. 3 dias depois que parei de tomar os comprimidos, ele intensificou sua campanha para provar minha incompetência. Ele ligou para Daniel e Sara, dizendo-lhes que eu estava tendo uma crise psicológica e me tornara paranoica e delirante. Ele alegou que eu estava recusando medicação necessária e poderia ser um perigo para mim mesma ou para os outros. Quando eles chegaram em nossa casa naquela noite, estavam preparados para uma intervenção de emergência. Mãe, o pai diz que você está se recusando a tomar seu remédio para a ansiedade, disse Sara, a voz tensa de preocupação. Ele está preocupado com seu julgamento e sua segurança. Eu também estou preocupada com eles, respondi. Meu julgamento melhorou drasticamente desde que parei de ser drogada todas as noites, e me sinto mais segura do que em meses. Viram? Disse Roberto, abrindo as mãos em um gesto de frustração impotente. É exatamente disso que estou falando. Ela está convencida de que eu a estive envenenando ou algo igualmente ridículo. Ela perdeu completamente o contato com a realidade. Daniel se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Como advogado,
Ele foi treinado para ouvir evidências e fazer perguntas. Mas como filho, estava preso entre lealdades conflitantes e seu próprio desconforto com o drama familiar. Mãe, você pode nos ajudar a entender o que está acontecendo da sua perspectiva? Ele perguntou cuidadosamente. O pai está preocupado com você, mas você parece ter preocupações sobre o pai. Talvez possamos descobrir o que realmente está acontecendo. Foi a primeira vez em meses que alguém pediu minha perspectiva, em vez de simplesmente aceitar a versão de Roberto dos eventos. Aproveitei a oportunidade para apresentar as evidências que vinha reunindo. Os recibos da casa de repouso, a linha do tempo do meu declínio cognitivo correspondendo ao início dos comprimidos, a falta de qualquer consulta médica legítima sobre minha suposta medicação para a ansiedade. Daniel, você é advogado. Olhe esta documentação. Isso parece alguém planejando meus cuidados futuros, ou alguém planejando me internar sem meu conhecimento ou consentimento. Daniel examinou os papéis com atenção profissional e pude ver o momento em que as implicações legais se tornaram claras para ele. Seu rosto ficou sério enquanto lia os contratos da casa de repouso e os pedidos de avaliação psiquiátrica. Pai, isso parece que você estava planejando internar a mamãe involuntariamente. Estes formulários solicitam avaliações de competência com base em sintomas e incidentes que não estão documentados em lugar nenhum. Você consultou o médico dela sobre algo disso? A compostura de Roberto começou a rachar sob o questionamento de seu filho. A fachada de marido preocupado vacilou, revelando lampejos de raiva e frustração por baixo. Ela precisa de ajuda, Daniel. Ajuda profissional. Tenho tentado lidar com sua crescente confusão e paranoia, mas está além do que consigo administrar em casa. Às vezes, você tem que tomar decisões difíceis pelas pessoas que ama, quando elas não são mais capazes de tomar essas decisões por si mesmas. Mas quem determinou que não sou capaz de tomar minhas próprias decisões? Perguntei. Que médico me avaliou e fez esse diagnóstico? Que exames ou testes médicos levaram à conclusão de que preciso ser medicada até a obediência ou institucionalizada para o meu próprio bem? O silêncio que se seguiu foi revelador. Sara olhava de um para o outro, começando a entender que algo estava seriamente errado com a narrativa que ela havia aceitado. O treinamento jurídico de Daniel estava claramente engajado agora, e ele estava fazendo o tipo de perguntas que expunham as falhas na história de Roberto. Pai, acho que precisamos dar um passo para trás e abordar isso com mais cuidado, disse Daniel finalmente. Se a mamãe precisa de medicação ou cuidados, existem procedimentos médicos e legais adequados a serem seguidos. Isso parece que você tem tomado decisões unilaterais sobre a saúde e a moradia dela sem a devida consulta ou consentimento. Ela é minha esposa, disse Roberto. E pela primeira vez, sua voz carregava um tom de desespero. Eu a conheço melhor do que ninguém. Posso ver o que está acontecendo com ela, mesmo que ela não consiga. Ser o cônjuge de alguém não lhe dá o direito de tomar decisões médicas por essa pessoa sem o consentimento dela, respondeu Daniel. E certamente não lhe dá o direito de interná-la em uma casa de repouso com base em suas opiniões não fundamentadas sobre o estado mental dela. A reunião de família, que começou como uma intervenção para minhas ilusões, estava se transformando em algo muito diferente. Meus filhos estavam começando a ver o pai não como meu cuidador devotado, mas como alguém que vinha sistematicamente minando minha autonomia e se preparando para retirar meus direitos sem o devido processo. Mas Roberto não havia terminado de lutar. Se a manipulação legal não funcionasse, ele estava preparado para tentar a chantagem emocional. O Natal chegou como uma nuvem de tempestade no horizonte, pesado com a promessa de drama familiar e união forçada. Eu vinha temendo o feriado por semanas, sabendo que seria a oportunidade de Roberto para reunir a família estendida em torno de sua versão dos eventos e me pintar como uma esposa ingrata e instável que estava despedaçando nossa família com acusações paranoicas. Nossa sala de jantar estava decorada com as mesmas luzes e enfeites que usávamos há décadas,
A mesa posta com a porcelana da minha avó e taças de cristal que sobreviveram a tantas crises. A ironia não me passou despercebida de que esses tesouros de família durariam mais do que a família que os estimou. Os filhos de Sarah, meus preciosos netos, estavam animados com o feriado e alheios às tensões adultas que giravam em torno deles. Emma, de 8 anos, me ajudou a arrumar a mesa, tagarelando sobre sua peça da escola e sua nova amiga que colecionava pedras. Miguel, de 5 anos, me mostrou seus últimos desenhos, orgulhosos retratos de bonecos palito de nossa família, onde todos sorriam e davam as mãos. Olhando para sua alegria inocente, me perguntei que história eles eventualmente ouviriam sobre o desaparecimento de sua avó de suas vidas. Eles se lembrariam de mim como a mulher que lhes lia histórias para dormir e assava seus biscoitos favoritos? Ou aprenderiam a pensar em mim como a velhinha confusa que se tornou difícil demais para a família lidar? A irmã de Roberto, Helena, e seu marido Beto chegaram primeiro, seguidos pelo meu irmão Francisco e sua esposa Maria. A casa se encheu de vozes familiares e risadas, os sons de uma reunião de família que deveriam trazer conforto, mas que, em vez disso, pareciam um tribunal se reunindo para julgar minha aptidão para continuar membro da minha própria vida. Durante a preparação do jantar, ouvi Roberto conversando baixinho com Helena em nossa cozinha, sua voz audível o suficiente para que eu pegasse fragmentos da conversa sobre minha condição em deterioração e a posição difícil em que isso colocava a família. As respostas de Helena eram murmúrios simpáticos e perguntas preocupadas sobre o que aconteceria comigo se Roberto não pudesse mais lidar com minhas necessidades de cuidado. A narrativa estava se espalhando como um vírus por nossa rede familiar. Cada nova narração adicionando novos detalhes sobre minha incompetência e a paciência heróica de Roberto. Na hora em que nos sentamos para jantar, eu podia sentir a mudança sutil na forma como todos estavam me tratando. Suas vozes eram um pouco mais altas e lentas quando falavam comigo, seus sorrisos um pouco mais forçados e piedosos, sua atenção um pouco mais cuidadosamente gerenciada, como se eu pudesse dizer algo embaraçoso ou inadequado a qualquer momento. Mas eu tinha minhas próprias surpresas planejadas para esta ceia de Natal. Enquanto passávamos o peru e a farofa, conversando sobre o tempo e as atividades escolares das crianças, pedi licença da mesa e fui para o nosso quarto. Da minha caixa de joias, peguei nossa foto de casamento, o retrato formal que ficava em nossa lareira há 37 anos. Roberto e eu parecíamos tão jovens, tão esperançosos, tão certos de que o amor conquistaria quaisquer desafios que surgissem. Também peguei vários outros itens: minha certidão de casamento, a escritura da nossa casa com nossos 2 nomes nela, e uma pasta contendo extratos bancários e documentos de investimento mostrando a poupança para a aposentadoria com a qual contribuí ao longo de décadas de trabalho e gestão cuidadosa do dinheiro. Quando voltei para a sala de jantar, a conversa parou. Algo em minha postura ou expressão havia mudado a atmosfera, passando de um jantar de família para algo mais sério e formal. Eu quero mostrar uma coisa para todos, disse eu, colocando a foto do casamento no centro da mesa, ao lado da travessa de peru. Este sou eu e o Roberto no dia do nosso casamento, 23 de novembro de 1986. Olhem para o meu rosto nesta foto. Vocês veem uma mulher fraca. Vocês veem alguém que carece de julgamento ou inteligência? Os membros da família trocaram olhares, incertos de para onde isso estava indo, mas sentindo que a narrativa confortável que lhes fora contada estava prestes a ser desafiada. Por 37 anos, eu honrei as promessas que fiz nesta fotografia. Eu amei, honrei, cuidei e obedeci. Sacrifiquei minha carreira, minhas economias, minha independência e, eventualmente, meu senso de identidade para apoiar esta família e este casamento. Nunca questionei, nunca reclamei, nunca exigi nada para mim que pudesse incomodar alguém. Peguei a fotografia e olhei para ela mais uma vez, memorizando o rosto da jovem que havia acreditado em felizes para sempre. Então,
Deliberada e cerimoniosamente, eu a rasguei ao meio. O suspiro ao redor da mesa foi audível. Sara estendeu a mão como se fosse me impedir, mas eu levantei a minha. Este casamento, como existiu, acabou. Não aceitarei mais ser diminuída, drogada, manipulada ou planejada como um problema a ser resolvido. Não pedirei mais desculpas por ocupar espaço em minha própria vida ou por exigir respeito e dignidade básicos das pessoas que afirmam me amar. O rosto de Roberto ficou branco, depois vermelho, as mãos cerradas em seu colo. Margarida, você está tendo um surto. Isso não é apropriado na frente das crianças. O que não é apropriado é um marido que droga sua esposa sem o consentimento dela e planeja interná-la em uma casa de repouso sem seu conhecimento. O que não é apropriado são filhos adultos que aceitam a palavra do pai sobre a competência da mãe sem nunca perguntar a ela diretamente sobre suas próprias experiências. O que não é apropriado é uma família que se tornou cúmplice do abuso sistemático de um de seus membros. O silêncio ao redor da mesa foi ensurdecedor. Até as crianças pararam de comer. Sentindo que algo importante e assustador estava acontecendo no mundo dos adultos que elas não entendiam. Francisco, meu irmão mais velho que sempre fora protetor comigo, inclinou-se para a frente com preocupação. Guida, do que você está falando? Que marido droga sua esposa? Isso é uma acusação séria. Eu peguei na minha bolsa o frasco de comprimidos que havia coletado da cômoda de Roberto, os que ele vinha me dando todas as noites por meses. Estes comprimidos, Chico, sem rótulo de prescrição, sem nome de médico, sem instruções, exceto a palavra de Roberto de que eles ajudariam com minha ansiedade. Ansiedade que eu não tinha até começar a tomar uma medicação que me deixava confusa, esquecida e obediente. Daniel, usando seu treinamento jurídico, examinou o frasco cuidadosamente. Pai, de onde vieram esses comprimidos? Não há rótulo de farmácia, nenhum médico prescritor identificado. Você não pode simplesmente dar medicação a alguém sem supervisão médica adequada. Ela precisava de ajuda. Roberto explodiu, sua cuidadosa compostura finalmente se quebrando completamente. Ela estava se tornando impossível de conviver, questionando tudo, discutindo sobre dinheiro, interferindo nas minhas decisões. Esses comprimidos a ajudaram a relaxar e a aceitar as coisas mais facilmente. Eu estava tentando tornar nossa vida juntos mais pacífica. A admissão pairou no ar como fumaça de um cano de arma. Ele acabara de confessar, na frente de toda a nossa família, que me drogava para me submeter porque minha personalidade natural e preocupações legítimas eram inconvenientes para ele. Helena parecia horrorizada. Roberto, você não pode drogar alguém porque não gosta da personalidade dela. Isso é abuso. Não é abuso, é gerenciamento de casamento, disse ele, a máscara escorregando ainda mais para revelar algo feio por baixo. Às vezes, as esposas precisam de ajuda para ver as coisas com clareza, para aceitar o julgamento de seus maridos sobre o que é melhor para a família. Maria, esposa de Francisco, que havia sido assistente social antes de se aposentar, falou com autoridade profissional. Roberto, o que você está descrevendo é abuso conjugal de manual. A manipulação de medicamentos é uma forma de violência doméstica, e a institucionalização involuntária baseada em incompetência fabricada é um crime. A família estava se voltando contra ele agora, vendo-o claramente talvez pela primeira vez. Mas Roberto não havia terminado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, e ele estava preparado para me destruir se não pudesse me controlar. Ela está virando todos vocês contra mim, disse ele, sua voz assumindo um tom choroso que eu nunca tinha ouvido antes. Não conseguem ver como ela está sendo manipuladora? Fazendo-me parecer o vilão quando dediquei minha vida a cuidar de uma mulher cada vez mais difícil. Ela não é a mesma pessoa com quem me casei. Ela é amarga, desconfiada e impossível de agradar. Eu sou exatamente a mesma pessoa com quem você se casou, disse eu calmamente.
Eu apenas parei de fingir que ser diminuída era a mesma coisa que ser amada. Levantando-me da mesa, caminhei até nosso antigo armário de madeira onde guardávamos documentos importantes. Da gaveta de baixo, tirei um envelope que havia escondido lá na semana anterior, após minha reunião com Eleonora Matos. Quero que todos saibam que consultei uma advogada sobre meus direitos e opções legais. Fiz uma avaliação psiquiátrica independente que confirma que sou completamente competente para tomar minhas próprias decisões sobre minha saúde, moradia e finanças. Qualquer pessoa que continue a me tratar como se eu fosse incompetente lidará com consequências legais. O envelope continha cópias de toda a documentação que Eleonora me ajudou a preparar. Resultados da avaliação psiquiátrica, fotografias da medicação sem rótulo, cópias dos contratos da casa de repouso que Roberto havia assinado sem meu conhecimento, e registros bancários mostrando como ele vinha gradualmente restringindo meu acesso às nossas contas conjuntas. Também estou notificando que não tolerarei mais ser tratada como se meu valor para esta família estivesse condicionado à minha disposição de ficar em silêncio e ser obediente. Amo todos vocês, mas não sacrificarei minha dignidade ou minha autonomia para comprar o conforto de vocês. A ceia de Natal, que deveria ser a oportunidade de Roberto para obter apoio da família para minha institucionalização, tornou-se minha declaração de independência. Mas eu sabia que a guerra não havia acabado. Pessoas desesperadas jogam sujo, e Roberto ainda tinha armas que eu não havia antecipado. 2 semanas depois do Natal, Roberto lançou seu ataque final. Como a pressão familiar e a manipulação legal não haviam funcionado, ele decidiu tentar a humilhação pública e o isolamento social. Ele criou uma postagem no Facebook que viralizou na comunidade do nosso bairro de São Paulo, pintando-se como o marido devotado de uma esposa cada vez mais instável, cujas ilusões paranoicas estavam despedaçando uma família amorosa. A postagem foi magistralmente elaborada, cheia de detalhes comoventes sobre meu suposto declínio mental e seus esforços heróicos para cuidar de mim, apesar de minhas suspeitas e acusações infundadas. Por favor, mantenham-nos em suas orações, concluía a postagem. Margarida não é a mulher com quem me casei, e ver alguém que você ama desaparecer na doença mental é de partir o coração. Estou tentando conseguir a ajuda profissional de que ela precisa, mas ela é resistente ao tratamento e se convenceu de que todos que a amam estão conspirando contra ela. A resposta foi imediata e avassaladora. Vizinhos que eu conhecia há décadas deixaram comentários solidários sobre como devia ser difícil ver um cônjuge perder suas faculdades mentais. Amigas do meu clube do livro compartilharam a postagem com suas próprias histórias sobre parentes idosos que se tornaram paranoicos e difíceis. Membros da igreja ofereceram orações, pratos de comida e sugestões gentis sobre grupos de apoio para famílias que lidam com demência. Em poucas horas, meu telefone tocava constantemente com ligações bem-intencionadas de pessoas que tinham visto a postagem e queriam oferecer a Roberto seu apoio e a mim sua pena. Cada conversa era excruciante, uma dança cuidadosa em torno da suposição de que eu estava mentalmente doente e Roberto era um santo. O isolamento social foi rápido e completo. Convites para cafés e clubes do livro pararam de chegar. Quando eu ia ao supermercado ou caminhava pelo bairro, as conversas paravam quando as pessoas me viam, seguidas por sussurros preocupados e olhares solidários. Eu havia me tornado a louca do bairro, a ser tratada com cuidado e discutida em tons baixos e piedosos. Mas desta vez, em vez de desmoronar sob a pressão social ou duvidar de minhas próprias percepções, senti uma fúria fria que queimava limpa e brilhante. Roberto havia calculado mal. Ao tornar nossa batalha privada pública, ele me deu a oportunidade de contar meu lado da história para um público ao qual eu não tinha acesso antes. Passei 3 dias elaborando minha própria resposta no Facebook, trabalhando com Eleonora Matos para garantir que tudo o que eu dissesse fosse legalmente preciso e defensável. Quando a publiquei, incluí fotografias da medicação sem rótulo,
cópias dos resultados da minha avaliação psiquiátrica e imagens digitalizadas dos contratos da casa de repouso. Meu marido postou sobre minha suposta doença mental sem meu conhecimento ou consentimento, escrevi. Quero que nossa comunidade saiba a verdade sobre o que vem acontecendo em nosso casamento. Fui sistematicamente drogada, manipulada e preparada para internação involuntária em uma casa de repouso. Tudo sem consulta médica adequada ou documentação legal. Fui avaliada por profissionais médicos independentes que confirmam que sou mentalmente competente e fui vítima de abuso conjugal, não de doença mental. A resposta à minha postagem foi ainda mais dramática do que a resposta à de Roberto. Comentários inundaram de mulheres compartilhando suas próprias histórias de maridos que tentaram controlá-las através de medicação, isolamento e manipulação de membros da família. Vizinhos começaram a me procurar para se desculpar por aceitarem a versão de Roberto dos eventos sem ouvir a minha. Várias pessoas mencionaram que sempre sentiram que algo estava estranho na forma como Roberto falava de mim, mas não queriam se envolver no que supunham ser um assunto de família particular. A maré da opinião pública mudou rápida e decisivamente. Roberto passou de ser visto como um marido sofredor a ser visto como um cônjuge abusivo que fora pego tentando destruir a reputação de sua esposa para encobrir seus próprios crimes. A batalha nas redes sociais que ele pensou que me isolaria e desacreditaria, em vez disso, o expôs ao julgamento e à condenação de toda a nossa comunidade. Mas a vitória mais importante não foi social ou legal, foi pessoal. Pela primeira vez em décadas, eu me defendi publicamente e sem concessões. Recusei-me a aceitar ser diminuída, mesmo quando o custo de lutar era a desaprovação social e o conflito familiar. Escolhi a dignidade em vez da paz, a verdade em vez do conforto, o autorrespeito em vez da aprovação de pessoas que prefeririam acreditar em uma mentira a confrontar uma realidade desconfortável. De pé na minha cozinha, na manhã seguinte à viralização da minha postagem no Facebook, lendo mensagens de apoio de amigos que pensei ter perdido e de estranhos que reconheceram minha história como a deles, senti algo que não experimentava há anos: orgulho. Não a satisfação silenciosa de ser uma boa esposa e mãe, mas o orgulho feroz de ser uma mulher forte que se recusou a desaparecer sem lutar. A transformação não foi apenas interna. Olhando no espelho do banheiro naquela manhã, vi mudanças que iam além da psicologia. Minha postura estava mais ereta, meus olhos mais brilhantes, minha expressão mais alerta e confiante. A palidez acinzentada que se instalara em minha pele durante os meses de obediência drogada estava dando lugar a uma cor mais saudável. Eu parecia alguém que estava habitando sua própria vida em vez de meramente sobrevivendo a ela. Naquela tarde, tomei uma decisão que teria sido impensável apenas algumas semanas antes. Liguei para uma agência de viagens e reservei uma viagem para visitar minha colega de faculdade em Tiradentes, Minas Gerais. Patrícia e eu mantivemos contato ao longo dos anos, mas não nos víamos pessoalmente há mais de uma década. Ela me convidou muitas vezes para visitar sua casa colonial no centro histórico, mas eu sempre recusei, citando o horário de trabalho de Roberto, ou obrigações familiares, ou o custo de viajar. Margarida Rosa Mendes, é você mesma? A voz de Patrícia ao telefone era calorosa de alegria e surpresa. Eu vi sua postagem no Facebook, querida. Parabéns por lutar. Quando você pode vir? Vou limpar minha agenda pelo tempo que você quiser ficar. Fazer os arranjos da viagem, fazer uma mala, imaginar-me em uma paisagem diferente cercada de arte, amizade e conversas que não giravam em torno da minha suposta incompetência. Pareceu o ato mais revolucionário da minha vida. Por 72 anos, eu me defini em relação às necessidades e expectativas de outras pessoas. Pela primeira vez, eu estava fazendo planos baseados unicamente no que eu queria fazer e onde eu queria estar. Roberto ficou furioso com a viagem, é claro. Ele me acusou de fugir de nossos problemas, abandonar minhas responsabilidades e gastar dinheiro frivolamente em luxos desnecessários. Mas suas palavras haviam perdido o poder sobre mim.
Eu podia vê-las agora pelo que eram. Tentativas de me controlar através da culpa e da manipulação, em vez de preocupações legítimas sobre minhas escolhas. Não estou fugindo de nada, Roberto, disse eu enquanto dobrava roupas apropriadas para o clima de Minas na minha mala. Estou caminhando em direção a algo. Há uma diferença. E eu? E o nosso casamento? Você vai simplesmente abandonar tudo o que construímos juntos? O que construímos juntos foi um relacionamento onde eu desisti de tudo e você não desistiu de nada. O que estou abandonando é minha participação na minha própria diminuição. O casamento acabou no dia em que você decidiu me drogar para me tornar obediente em vez de me respeitar como uma parceira igual. Ele tentou várias outras táticas: ameaçar divórcio, alegar dificuldades financeiras, sugerir que viajar sozinha na minha idade era perigoso e irresponsável. Mas cada argumento apenas reforçava minha decisão de partir. Um homem que realmente me amasse teria ficado animado com minha oportunidade de amizade e aventura, não ameaçado por minha independência e alegria. O voo para Belo Horizonte, e depois a viagem de carro para Tiradentes, foi minha primeira vez viajando sozinha em mais de 30 anos. Sentada na janela do avião, vendo São Paulo desaparecer sob as nuvens, senti uma leveza que não tinha nada a ver com a altitude. Eu estava literal e figurativamente me elevando acima das circunstâncias que definiram minha vida por tanto tempo. Patrícia me encontrou no aeroporto de Confins com um sorriso que poderia iluminar a cidade. Ela parecia saudável e vibrante aos 73 anos, seu cabelo prateado cortado em um Chanel estiloso, suas joias de prata brilhando contra sua pele bronzeada. Era assim que os 70 e poucos anos podiam parecer quando você não gastava sua energia lutando por dignidade e respeito básicos. Você parece cansada, querida, disse ela enquanto dirigíamos pela paisagem mineira em direção a Tiradentes. Mas você também parece que está acordando. Consigo ver a Margarida que conheci na faculdade começando a brilhar novamente. A casa dela foi uma revelação. Paredes cobertas de arte que ela colecionou ou criou. Estantes cheias de volumes que mostravam evidências de terem sido lidos e relidos. Um jardim onde ela cultivava vegetais suficientes para se alimentar e compartilhar com os vizinhos. Cada cômodo refletia sua personalidade e interesses. Um contraste gritante com minha casa em São Paulo, onde minhas preferências haviam sido gradualmente subsumidas pela visão de Roberto de domesticidade apropriada. É assim que parece quando você pode fazer suas próprias escolhas sobre como quer viver, disse Patrícia, mostrando-me o quarto de hóspedes onde eu ficaria. Depois que Haroldo morreu, há 10 anos, percebi que passei 40 anos de casamento comprometendo meus gostos para combinar com os dele. Levei 3 anos para descobrir de que cores eu realmente gostava, que tipo de móveis me deixavam confortável, até mesmo que comidas eu gostava de comer, quando não precisava considerar as preferências de mais ninguém. Ficamos acordadas até tarde naquela primeira noite, conversando como as universitárias que éramos. Patrícia me contou sobre sua jornada de esposa corporativa, a mulher independente, os erros que cometeu ao longo do caminho, a solidão que teve que suportar para manter sua liberdade e dignidade. Eu contei a ela sobre os comprimidos, os planos da casa de repouso, a erosão sistemática da minha identidade e a recente batalha para recuperar minha vida. A parte mais difícil, disse ela enquanto nos sentávamos em sua varanda observando as estrelas surgirem no céu claro de Minas, foi aprender a confiar no meu próprio julgamento novamente. Quando alguém passa anos lhe dizendo que seus pensamentos e sentimentos estão errados, são irracionais ou sintomas de doença, você começa a duvidar de tudo sobre si mesma. Voltar a um lugar onde você pode tomar decisões com base em seus próprios valores e desejos, em vez do medo da desaprovação, é como aprender a andar novamente após uma longa doença. Passei 2 semanas em Tiradentes, caminhando pelas serras, visitando ateliês de arte, assistindo a palestras, cozinhando refeições com ingredientes frescos que comprávamos na feira local. Mais importante,
Eu me lembrei de como era acordar todas as manhãs com antecipação em vez de pavor, fazer planos com base no interesse em vez da obrigação, ter conversas que desafiavam e estimulavam minha mente, em vez de exigir que eu executasse uma obediência grata. Patrícia me apresentou ao seu círculo de amigas, mulheres na casa dos 60 e 70 anos que criaram vidas ricas e plenas para si mesmas, independentemente de seu estado civil ou circunstâncias familiares. Algumas eram viúvas como Patrícia, algumas divorciadas, algumas nunca se casaram, e algumas estavam em casamentos que realçavam, em vez de diminuir, sua independência. O que todas elas tinham em comum era a recusa em pedir desculpas por ocupar espaço no mundo ou exigir respeito como condição para um relacionamento. A idade nos dá permissão para parar de fingir, disse Helena, uma escultora de 80 e poucos anos que deixou seu marido controlador aos 75. Estamos velhas demais para perder tempo com pessoas que não nos apreciam, sábias demais para acreditar que estar sozinha é pior do que ser diminuída, experientes demais para aceitar menos do que merecemos das pessoas que afirmam nos amar. Quando chegou a hora de voltar para São Paulo, quase não suportava a ideia de deixar essa comunidade de mulheres fortes, criativas e sem remorsos. Mas eu sabia que precisava ir para casa e enfrentar o que quer que viesse a seguir com Roberto e minha família. Eu também sabia que estava voltando como uma pessoa diferente daquela que partira 2 semanas antes. A diferença não era apenas interna. Comprei roupas novas em Tiradentes, cores terrosas que favoreciam minha pele e me faziam sentir vibrante em vez de invisível. Cortei e arrumei meu cabelo com a cabeleireira de Patrícia, um estilo mais curto e moderno que emoldurava meu rosto e fazia meus olhos parecerem mais brilhantes. Mais importante, eu me portava de maneira diferente, com a confiança de alguém que se lembrava de seu próprio valor. Roberto estava me esperando no aeroporto de Guarulhos, e pude ver o choque em seus olhos quando ele me reconheceu caminhando em sua direção. Esta não era a mulher diminuída e cheia de desculpas que ele vinha sistematicamente destruindo nos últimos anos. Esta era alguém que parecia gostar da própria companhia e não precisava da aprovação dele para se sentir valiosa. "Você está diferente?", disse ele enquanto voltávamos para casa no trânsito de São Paulo. Não foi um elogio ou uma crítica, apenas uma observação que claramente o perturbou. "Eu me sinto diferente", respondi. Lembrei-me de como é fazer escolhas com base no que me faz feliz, em vez do que deixa outras pessoas confortáveis. A casa pareceu menor quando entramos pela porta da frente, como se meu senso expandido de mim mesma não coubesse mais no espaço onde eu vinha encolhendo sistematicamente por tantos anos. Os cômodos que antes pareciam um lar, agora pareciam um museu de uma vida que eu não queria mais viver, cheios de móveis e decorações escolhidos para agradar a estética de outra pessoa em vez da minha. Naquela noite, enquanto nos sentávamos em nossa sala de estar em uma conversa constrangedora sobre minha viagem, Roberto fez uma última tentativa de reafirmar o controle sobre nosso relacionamento. "Espero que você tenha tirado essa vontade de viajar do seu sistema, Margarida. Eu estava pensando enquanto você estava fora que talvez devêssemos considerar vender a casa e nos mudar para um daqueles condomínios para idosos onde há mais serviços e sistemas de apoio. Na nossa idade, é importante ser realista sobre nossas limitações e planejar o futuro." Olhei para ele com atenção. Este homem que eu havia amado, obedecido e temido por tantos anos. Ele ainda era bonito aos 75, seu cabelo prateado espesso e bem penteado, sua postura ereta apesar da idade. Mas eu podia ver o cálculo em seus olhos, a maneira como ele testava minha determinação, e procurava por sinais de que minha independência era apenas uma rebelião temporária que poderia ser gerenciada e contida. "Roberto", eu disse em voz baixa, "preciso que você entenda algo muito claramente. Não tenho limitações que não tenha aceitado voluntariamente, e não planejarei um futuro que exija que eu me diminua para seu conforto. Se você quer viver em um condomínio para idosos, está livre para fazer essa escolha por si mesmo, mas não a fará por mim." A conversa que se seguiu foi a mais honesta que tivemos em décadas,
Embora a honestidade tenha se revelado mais destrutiva do que as mentiras educadas que vínhamos contando a nós mesmos e um ao outro por anos. Roberto admitiu que achava minha crescente independência e assertividade ameaçadoras, que me preferia medicada e obediente, porque isso tornava nossa vida juntos mais previsível e gerenciável. Ele não conseguia entender por que eu não era grata por sua disposição em tomar decisões difíceis em meu nome. Por que eu insistia em complicar nossa rotina confortável com exigências de respeito e autonomia. Eu não sei mais quem você é, Margarida, disse ele finalmente. Você não é a mulher com quem me casei. Você está absolutamente certo, concordei. Eu sou a mulher que aquela mulher deveria ter se tornado, se não tivesse passado 37 anos tentando ser a pessoa que você queria, em vez da pessoa que ela realmente era. Na primavera, estávamos vivendo vidas separadas na mesma casa, enquanto os advogados resolviam os detalhes do nosso divórcio. Foi um processo triste e complicado, dificultado pela nossa idade e pela duração do nosso casamento, mas também foi libertador de maneiras que eu não esperava. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tomando decisões sobre meu futuro sem ter que considerar as preferências ou a conveniência de mais ninguém. Fiquei com a casa, em parte porque contribuí significativamente para a entrada e as parcelas da hipoteca ao longo dos anos, mas principalmente porque precisava de um espaço onde pudesse praticar ser eu mesma sem audiência ou julgamento. Roberto mudou-se para um apartamento de luxo para idosos na Zona Norte, onde rapidamente estabeleceu uma nova rotina e começou a contar aos vizinhos sobre seu infeliz casamento com uma mulher que se tornara cada vez mais irracional e exigente na velhice. Daniel e Sara lutaram para se ajustar à nova dinâmica entre seus pais, divididos entre a lealdade ao pai e o reconhecimento crescente de que a mãe tinha queixas legítimas sobre como fora tratada. Nossos relacionamentos estavam tensos, mas não rompidos, curando-se lentamente à medida que começavam a me ver como uma pessoa com minhas próprias necessidades e desejos, em vez de apenas a esposa do pai e a avó dos filhos deles. O presente mais inesperado da minha transformação foi o relacionamento que desenvolvi com Lídia, minha vizinha que se tornou minha amiga mais próxima e mais forte apoiadora. Descobrimos que tínhamos habilidades e interesses complementares. Ela era uma excelente cozinheira, enquanto eu era uma jardineira talentosa. Ela adorava organizar, enquanto eu gostava de limpar. Ela tinha inclinação para a mecânica, enquanto eu era boa com finanças e papelada. Mais importante, entendíamos a jornada uma da outra, da diminuição ao empoderamento. Lídia havia sobrevivido a seu próprio casamento difícil e ao processo de reconstruir sua identidade após a morte do marido. Ela conseguia reconhecer os sinais de alguém aprendendo a confiar em seu próprio julgamento novamente, alguém praticando a arte incomum de colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar ocasionalmente. Juntas, criamos uma vida rica em amizade, criatividade e apoio mútuo. Fizemos aulas na Universidade Aberta à Terceira Idade. Viajamos para lugares que sempre quisemos ver. Trabalhamos como voluntárias em organizações que ajudavam idosos a navegar por sistemas legais e médicos projetados para ignorá-los ou explorá-los. Descobrimos que a independência não precisava significar isolamento, que escolher estar sozinha era muito diferente de ser abandonada ou indesejada. No meu 73º aniversário, dei uma festa para mim mesma. Não uma obrigação familiar disfarçada de celebração, não um marco a ser suportado com a devida gratidão, mas uma festa genuína para celebrar o fato de que eu havia sobrevivido o suficiente para finalmente me tornar eu mesma. A lista de convidados incluía Patrícia, que veio de Tiradentes, Lídia e várias de suas amigas, mulheres do meu clube do livro que me apoiaram durante o divórcio, e vizinhos que me apoiaram nas batalhas das redes sociais com Roberto. Faltavam meus filhos, que ainda lutavam para aceitar a nova versão de sua mãe. E, obviamente, Roberto, que não fazia mais parte da minha história, exceto como um conto de advertência sobre o custo de aceitar a diminuição como preço do amor.
A festa foi no meu quintal, que eu havia transformado em um jardim que refletia meus próprios gostos, em vez de algum padrão imaginário de propriedade suburbana. Legumes e flores cresciam juntos em feliz profusão. Sinos de vento faziam uma música suave na brisa da tarde, e luzes de corda lançavam um brilho quente enquanto o sol se punha atrás do horizonte de São Paulo. De pé no meu jardim, cercada por mulheres que me valorizavam e me respeitavam por quem eu era, em vez de por quão bem eu servia às suas necessidades, senti uma paz que não sabia ser possível. A jornada da diminuição sistemática à independência alegre havia sido difícil e às vezes dolorosa, mas também fora necessária e, em última análise, libertadora. Antes que meus convidados fossem embora naquela noite, fiz um breve discurso no qual vinha pensando há semanas. Há 1 ano, eu estava desaparecendo, comecei. Alguém que afirmava me amar estava sistematicamente apagando minhas memórias, meu julgamento, minha autonomia e, por fim, meu senso de identidade. Eu estava tão perto de desaparecer completamente que quase não reconheci o perigo até ser tarde demais. As mulheres ao meu redor assentiram em reconhecimento. Muitas delas tinham suas próprias histórias de parceiros ou familiares que tentaram diminuí-las, controlá-las ou convencê-las de que suas próprias percepções e desejos eram sintomas de doença ou egoísmo, em vez de expressões de um eu legítimo. Mas quero que saibam que nunca é tarde para voltar a si mesmas. Nunca é tarde para dizer não às pessoas que afirmam que amá-las exige que você desapareça. Nunca é tarde para escolher a dignidade em vez da paz, a autenticidade em vez da aprovação, o autorrespeito em vez do conforto dos outros. Levantei uma taça do vinho que Patrícia trouxera de Minas, uma garrafa de uma vinícola de propriedade de mulheres que iniciaram seus negócios na casa dos 60 e 70 anos. Um brinde à sobrevivência, à resistência, à coragem que é preciso para se tornar você mesma em qualquer idade. Um brinde às mulheres que se recusam a pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. Um brinde a todas nós que aprendemos que estar sozinha é infinitamente preferível a ser diminuída por pessoas que deveriam nos amar. O brinde que se seguiu foi alto e entusiasmado, uma celebração não apenas do meu aniversário, mas de todas as nossas diversas jornadas em direção ao autorrespeito e à independência. Mais tarde, enquanto limpava copos e pratos na minha cozinha, refleti sobre como essa celebração era diferente do aniversário que Roberto havia esquecido no ano anterior. Esta não era uma festa dada para mim por pessoas que se sentiam obrigadas a reconhecer minha existência. Esta era uma festa que eu dera para mim mesma e para as amigas que genuinamente apreciavam minha companhia. 6 meses depois, recebi um telefonema inesperado de Emma, minha neta de 8 anos. Sara vinha lentamente se acostumando com a ideia de que sua mãe poderia ter razões legítimas para o divórcio e aparentemente decidira que seus filhos mereciam conhecer sua avó como ela realmente era, em vez de como Roberto a retratara. Vovó Guida, a mamãe disse que você mora sozinha agora e tem um jardim muito legal. Disse Emma daquela maneira direta com que as crianças abordam situações adultas complicadas. Posso ir vê-lo algum dia? Estou aprendendo sobre vegetais na escola e quero saber como você os faz crescer. Aquele telefonema foi o início de um novo relacionamento com meus netos, baseado em interesse e afeto mútuos, em vez de obrigação e performance. Emma adorava me ajudar a plantar sementes e colher vegetais, aprendendo sobre a magia do crescimento e da mudança que acontece quando você fornece as condições certas e depois confia no processo natural. Miguel gostava dos sinos de vento e dos comedouros de pássaros, passando horas tranquilas observando a vida selvagem que visitava nosso oásis urbano. Mais importante, eles me conheceram como uma pessoa com interesses, opiniões e histórias próprias, em vez de apenas a avó que deveria assar biscoitos e fornecer aprovação incondicional das decisões de seus pais. Eles aprenderam que sua avó era alguém que havia viajado para lugares diferentes, lido livros interessantes e feito escolhas sobre como queria viver sua vida. Vovó, por que você e o vovô se divorciaram?
Emma perguntou uma tarde enquanto arrancávamos ervas daninhas dos tomateiros juntas. Porque queríamos coisas diferentes, respondi honestamente. Eu queria ser tratada com respeito e tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. Ele queria que eu fizesse o que ele achasse melhor, sem questioná-lo. Essas duas coisas não podiam existir no mesmo casamento. Mas as pessoas que se amam não querem que a outra seja feliz? Ela perguntou com a clareza lógica que as crianças trazem para situações complexas. Sim, querem. E foi assim que soube que ele não me amava de verdade da maneira que eu precisava ser amada. Essas conversas com meus netos foram algumas das mais significativas da minha nova vida. Elas me lembraram que a autenticidade é um presente que damos não apenas a nós mesmos, mas às pessoas ao nosso redor, especialmente às crianças que estão aprendendo como são os relacionamentos saudáveis, observando os adultos em suas vidas. 1 ano após meu divórcio ser finalizado, recebi outra comunicação inesperada, desta vez do próprio Roberto. Ele havia sido diagnosticado com demência em estágio inicial, e aparentemente o diagnóstico desencadeou alguma autorreflexão sobre seu comportamento durante nosso casamento. A carta era manuscrita, o que me surpreendeu. Roberto sempre preferiu e-mail ou mensagens de texto para eficiência e distância emocional. Sua caligrafia estava mais trêmula do que eu me lembrava, mas as palavras eram claras e, pela primeira vez em décadas, honestas. Margarida, ele escreveu, sei que você provavelmente não quer notícias minhas, mas preciso lhe dizer algo antes que minha mente piore e eu perca a capacidade de pensar claramente sobre o que aconteceu entre nós. Os médicos dizem que às vezes pessoas com minha condição se tornam mais honestas sobre coisas que esconderam ou negaram, e acho que é isso que está acontecendo comigo agora. A carta continuava a reconhecer, diretamente e sem desculpas, que ele havia me manipulado e controlado sistematicamente durante nosso casamento. Ele admitiu ter me dado medicação sem supervisão médica adequada, planejado me internar sem meu conhecimento ou consentimento e minado deliberadamente minha confiança e independência porque minha força e autonomia ameaçavam seu senso de controle. Eu dizia a mim mesmo que estava cuidando de você, mas agora sei que estava, na verdade, apenas cuidando de mim mesmo, escreveu ele. Eu tinha medo de envelhecer e me tornar irrelevante, então te fiz menor para me sentir maior. Eu tinha medo de ficar sozinho, então me certifiquei de que você estivesse fraca demais para me deixar. Eu tinha medo que você percebesse que merecia algo melhor, então te convenci de que tinha sorte por alguém te aturar. A carta era tanto um pedido de desculpas quanto uma confissão, uma admissão de culpa que veio tarde demais para reparar nosso relacionamento, mas não tarde demais para fornecer um tipo de encerramento que eu não sabia que precisava. Não espero perdão, concluiu ele. E não estou pedindo para você voltar ou cuidar de mim à medida que minha condição piora. Eu só queria que você soubesse que entendo o que fiz com você e sinto muito. Você merecia muito mais do que eu lhe dei. Espero que tenha encontrado essa vida melhor sem mim. Li a carta várias vezes naquela noite, sentada em meu jardim enquanto o sol se punha atrás do horizonte da cidade. Minha reação inicial foi de raiva pelo fato de ter sido necessário um diagnóstico médico para Roberto admitir o que havia feito comigo. Mas, gradualmente, a raiva deu lugar a algo mais complexo. Uma mistura de tristeza pelo casamento que poderíamos ter tido se ele fosse capaz de me amar sem precisar me controlar. Alívio por minhas percepções de seu comportamento terem sido precisas o tempo todo. E gratidão por ter encontrado a força para sair antes que sua doença me fizesse sentir obrigada a ficar e cuidar dele. Eu nunca respondi à carta. Não havia nada que eu precisasse dizer a Roberto que beneficiaria qualquer um de nós. O pedido de desculpas era seu presente para si mesmo. Uma maneira de limpar sua consciência antes que sua mente perdesse a capacidade de distinguir entre verdade e ficção. Meu presente para mim mesma foi o reconhecimento de que eu não lhe devia perdão, gratidão ou cuidado, simplesmente porque ele finalmente reconhecera seus erros. Em vez disso, foquei na vida que estava construindo para mim,
nas amizades, interesses e aventuras que preenchiam meus dias com propósito e alegria. Eu aprendera a distinguir entre solidão e solitude, entre estar sozinha e ser abandonada, entre independência e isolamento. Mais importante, eu aprendera a confiar no meu próprio julgamento sobre o que eu precisava e merecia das pessoas em minha vida. 2 anos após meu divórcio, tomei uma decisão que teria sido impensável durante meu casamento. Vendi nossa casa de família e me mudei para um lugar menor que refletia meus próprios gostos e necessidades, em vez da visão de outra pessoa sobre uma vida apropriada. A nova casa era um sobradinho charmoso na Vila Madalena, com piso de madeira, estantes embutidas e um quintal compacto, perfeito para a jardinagem intensiva que se tornara minha paixão. O processo de mudança foi emocionalmente complicado, exigindo que eu selecionasse décadas de bens acumulados e decidisse o que pertencia à minha nova vida versus o que existia apenas para apoiar relacionamentos e rotinas que não me serviam mais. Doei caixas de porcelana e cristal que nunca gostei, mas me senti obrigada a manter. Doei móveis que eram grandes ou formais demais para meu novo espaço. E vendi itens domésticos que foram escolhidos por sua adequação em vez de sua beleza ou funcionalidade. O mais desafiador foi decidir o que fazer com as fotografias e lembranças do meu casamento e da infância dos meus filhos. Algumas memórias eram preciosas demais para descartar, apesar de suas associações complicadas. Fotos de Daniel e Sara bebês. Fotos de férias das poucas viagens em que genuinamente desfrutamos da companhia um do outro. Presentes dos meus filhos que refletiam seu amor em vez das expectativas do pai sobre uma dinâmica familiar apropriada. Mas outros itens tiveram que ir. Os retratos formais da família, onde meu sorriso parecia cada vez mais tenso ao longo dos anos, os presentes de aniversário que foram escolhidos para demonstrar a generosidade de Roberto, em vez de seu conhecimento sobre minhas preferências. As decorações domésticas que foram selecionadas para impressionar os visitantes, em vez de me fazer sentir confortável em minha própria casa. O processo de remover fisicamente esses objetos da minha vida foi surpreendentemente libertador. Cada caixa doada ou descartada parecia outro peso retirado dos meus ombros. Outro passo em direção à criação de um espaço de vida que apoiava meu eu autêntico, em vez da performance da ideia de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. O dia da mudança em si foi uma celebração em vez de um trauma. Lídia organizou um grupo de amigas para ajudar com a embalagem e o transporte, transformando o que poderia ter sido um marco triste em um evento comunitário. Patrícia veio de Tiradentes para me ajudar a arrumar os móveis no meu novo espaço, trazendo tecidos brilhantes e arte que imediatamente fizeram a casa parecer um lar. É assim que a liberdade se parece, disse ela enquanto arrumávamos os livros em minhas novas estantes embutidas, misturando romances e poesia com livros de receitas e guias de jardinagem de acordo com minha própria lógica, em vez de qualquer sistema imposto de organização. Um espaço que reflete seus interesses e valores reais, em vez do que você acha que outras pessoas esperam de você. Naquela primeira noite em minha nova casa, sentei-me em minha cozinha compacta, mas bem projetada, bebendo chá de uma caneca que escolhi por seu peso e sensação perfeitos em minhas mãos, olhando para um quintal que em breve floresceria com vegetais e flores selecionados para meu próprio prazer, em vez de sua adequação à estética do bairro. O silêncio era profundo e pacífico, quebrado apenas pelos sons suaves da minha própria respiração e o zumbido distante da vida da cidade além das minhas janelas. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava vivendo em um espaço que era inteiramente meu, decorado com objetos que me traziam alegria, organizado de acordo com minhas próprias preferências e hábitos, mantido para meu próprio conforto em vez da aprovação de outra pessoa. Era uma casa pequena, muito menor do que a casa de família que deixei, mas parecia infinitamente maior, porque cada canto dela pertencia a mim. A solidão que eu temia que acompanhasse a vida sozinha nunca se materializou. Em vez disso, descobri o prazer profundo da solitude,
o luxo de tomar decisões baseadas unicamente em meus próprios desejos e horários. Eu podia jantar às 5 ou às 9, dependendo do meu apetite, ler até às 2 da manhã sem me preocupar em perturbar ninguém, ouvir música que eu gostava sem considerar se poderia incomodar outra pessoa. Mais importante, os amigos que visitavam minha nova casa vinham porque queriam me ver, não porque se sentiam obrigados a manter relacionamentos familiares ou aparências sociais. Minha sala de estar tornou-se um ponto de encontro para reuniões do Clube do Livro, sessões de planejamento do jardim e longas conversas sobre política, arte, viagens e a complexa experiência de envelhecer como mulher em uma cultura que muitas vezes trata as mulheres idosas como invisíveis ou um fardo. Sabe do que eu mais gosto em vir aqui? Lídia perguntou uma noite enquanto estávamos sentadas na minha varanda dos fundos, compartilhando uma garrafa de vinho e observando os vagalumes surgirem no crepúsculo. Eu amo que você fica genuinamente feliz em me ver quando chego, e não secretamente aliviada quando vou embora. Muitas das interações sociais que temos na nossa idade são baseadas em obrigação ou solidão, em vez de prazer genuíno na companhia uma da outra. Ela estava certa. Os relacionamentos na minha nova vida eram mais limpos, mais autênticos, baseados em interesse e afeto mútuos, em vez de histórias complicadas de obrigação e ressentimento. Eu aprendera a distinguir entre pessoas que enriqueciam minha vida e pessoas que drenavam minha energia, entre amigos que me valorizavam por quem eu era e conhecidos que apenas apreciavam o que eu podia fazer por eles. Essa clareza se estendeu também ao meu relacionamento com meus filhos. Daniel e Sara gradualmente passaram a entender que a transformação de sua mãe não era uma rejeição a eles, mas uma rejeição a uma dinâmica familiar que exigia que ela se minimizasse para o conforto de todos os outros. À medida que me tornei mais autêntica e assertiva em nossas interações, eles começaram a se relacionar comigo como uma pessoa, em vez de apenas uma fonte de apoio e aprovação incondicionais. Acho que gosto mais de você agora, mãe, disse Sara durante uma de nossas ligações regulares. Um comentário que foi ao mesmo tempo divertido e comovente. Você é mais interessante de conversar quando tem opiniões e preferências. Eu não percebia o quanto sentia falta de ter conversas de verdade com você, em vez de apenas ligar para ter certeza de que você estava bem e não precisava de nada. Esses relacionamentos aprimorados com meus filhos adultos foram um dos presentes inesperados da minha transformação. Ao me recusar a continuar desempenhando o papel da mãe abnegada que existia principalmente para servir às suas necessidades, abri espaço para desenvolvermos amizades genuínas baseadas em respeito mútuo e interesses compartilhados. Eles eram mais propensos a pedir meu conselho agora que sabiam que eu daria respostas honestas, em vez de apenas dizer o que eu achava que eles queriam ouvir. O terceiro aniversário do meu divórcio caiu em um dia fresco de outubro, o tipo de tarde de outono paulistana que faz a cidade parecer o lugar mais bonito do mundo. Passei o dia no meu jardim, colhendo os últimos tomates e pimentões da estação, preparando meus canteiros para o inverno e planejando as plantações do próximo ano. Enquanto trabalhava com as mãos na terra, refleti sobre a jornada que me levara a este momento de contentamento e autodomínio. 3 anos antes, eu era um fantasma de mim mesma, drogada até a obediência e preparada para cuidados institucionais por um marido que me preferia diminuída em vez de igual. Eu estava isolada dos amigos, afastada de meus próprios desejos e opiniões, convencida de que meu valor estava condicionado à minha disposição de desaparecer para a conveniência de outras pessoas. Agora, aos 75 anos, eu era mais plenamente eu mesma do que jamais fora. Tinha opiniões sobre livros, política e arte que expressava livremente e defendia com confiança. Tinha amizades baseadas em respeito mútuo e afeto genuíno, em vez de obrigação e conveniência. Tinha um espaço de vida que refletia minha própria estética e apoiava minhas próprias rotinas. Mais importante, aprendera a confiar no meu próprio julgamento sobre o que eu precisava e merecia das pessoas em minha vida.
a transformação não fora fácil ou indolor. Houve momentos de solidão em que senti falta da ilusão de segurança que vinha de fazer parte de um casal, mesmo um casal disfuncional. Houve momentos em que duvidei da minha própria força e me perguntei se estava sendo excessivamente exigente em minha insistência por dignidade e respeito. Houve reuniões de família onde me senti uma estranha, situações sociais onde minha independência foi tratada como evidência de egoísmo ou incapacidade de ceder. Mas também houve manhãs em que acordei animada com o dia pela frente, noites em que adormeci satisfeita com a forma como passei meu tempo, conversas que desafiaram e estimularam minha mente, aventuras que expandiram minha compreensão do que era possível para uma mulher da minha idade. Houve a profunda satisfação de tomar decisões com base em meus próprios valores, em vez do medo da desaprovação, a paz que vem de saber que eu estava vivendo autenticamente em vez de atuar para uma plateia. Mais importante, houve o crescente reconhecimento de que nunca era tarde para se tornar você mesma, nunca tarde para recusar a diminuição, nunca tarde para insistir em ser tratada com o respeito que todos os seres humanos merecem, independentemente de sua idade, gênero ou estado de relacionamento. Naquela noite, enquanto estava sentada na minha sala de estar lendo um livro que Patrícia havia recomendado sobre mulheres que fizeram mudanças de vida significativas na casa dos 70 e 80 anos, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era de uma mulher chamada Carolina, que lera sobre minha história em um artigo de blog do bairro sobre divórcio e violência doméstica na terceira idade. "Espero que não se importe que eu entre em contato", escreveu ela. "Mas eu queria que você soubesse que sua história me deu coragem para deixar meu próprio casamento difícil. Tenho 68 anos e sou casada há 43 com um homem que me convenceu, e a todos os outros, de que sou incompetente e irracional. Ler sobre sua experiência me ajudou a perceber que não sou louca ou ingrata, apenas presa em uma situação que exige que eu desapareça para manter a paz. Queria agradecer por ser corajosa o suficiente para lutar e compartilhar sua história. Está ajudando outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas." Mensagens como a de Carolina vinham chegando regularmente desde que minha história se tornou conhecida nos círculos de São Paulo, focados nos direitos dos idosos e na prevenção da violência doméstica. Cada uma era um lembrete de que minha experiência não era única, que havia inúmeras outras mulheres da minha idade sendo sistematicamente diminuídas por parceiros que afirmavam amá-las, mas na verdade temiam sua força e independência. Algumas dessas mulheres encontraram a coragem para deixar suas situações e reconstruir suas vidas. Outras não estavam prontas para uma mudança tão dramática, mas conseguiram estabelecer limites e exigir um tratamento melhor em seus relacionamentos existentes. Algumas simplesmente encontraram conforto em saber que suas experiências eram válidas e que seu desejo por dignidade e respeito não era irracional ou egoísta. Eu nunca pretendi me tornar uma porta-voz dos direitos das mulheres idosas, mas descobri que havia poder em compartilhar minha história honestamente e sem vergonha. Com muita frequência, mulheres da minha idade ouvem que deveríamos ser gratas por qualquer atenção ou cuidado, que deveríamos aceitar a diminuição como parte natural do envelhecimento, que deveríamos priorizar a harmonia familiar em detrimento de nosso próprio bem-estar e autonomia. Ao me recusar a aceitar essas mensagens e ao falar publicamente sobre o custo da obediência, eu aparentemente dei permissão a outras mulheres para examinarem seus próprios relacionamentos e considerarem se estavam sendo verdadeiramente amadas ou simplesmente gerenciadas e controladas. "A coisa mais importante que aprendi", disse eu a Carolina quando ela me ligou algumas semanas depois, tendo finalmente decidido deixar seu próprio casamento abusivo, "é que estar sozinha não é a pior coisa que pode te acontecer. Ser apagada enquanto cercada por pessoas que afirmam te amar é muito pior. A solidão é temporária e pode ser resolvida construindo novos relacionamentos. Desaparecer na visão de outra pessoa sobre quem você deveria ser é um tipo de morte que ninguém deveria aceitar em nenhuma idade. Agora,
Ao chegar ao final desta história, quero lhe perguntar algo importante. Você já se sentiu como se estivesse desaparecendo em sua própria vida? Você já se viu pedindo desculpas por ocupar espaço, minimizando suas próprias necessidades e desejos para manter a paz com pessoas que afirmam te amar? Você já se perguntou se a pessoa que você se tornou tem alguma semelhança com a pessoa que você já foi, ou a pessoa que sonhou em se tornar? Se alguma parte da minha história parece familiar, quero que você saiba que nunca é tarde para voltar a si mesma. Nunca é tarde para dizer não às pessoas que exigem sua diminuição como prova de seu amor. Nunca é tarde para escolher a dignidade em vez da paz, a autenticidade em vez da aprovação, o autorrespeito em vez do conforto dos outros. Você não precisa aceitar ser diminuída. Você não precisa pedir desculpas por envelhecer, por ter opiniões, por ocupar espaço no mundo. Você não precisa comprar amor com seu desaparecimento ou adquirir pertencimento com seu silêncio. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já viveu algo semelhante? Ou conhece alguém que passou por isso? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar sua própria coragem. Se esta história tocou seu coração ou lhe deu algo para pensar, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Quando compartilhamos essas experiências, ajudamos uns aos outros a lembrar que não estamos sozinhos e que nunca é tarde para recuperar nossas vidas e nossa dignidade. Juntos, podemos ajudar outras pessoas a encontrar a força para recusar a diminuição e escolher a si mesmas, independentemente de sua idade ou circunstâncias. Obrigada por ouvir minha história. Que você encontre a coragem para viver a sua.